Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, aqui do Oliveira Marques Advogados, e hoje eu quero te falar quais os documentos são aceitos pelo INSS para provar o tempo rural. Esses documentos são extremamente importantes para você provar o tempo rural, seja numa aposentadoria rural pura, aquela pessoa que trabalhou na roça a vida toda, ou seja para a pessoa que quer aposentadoria híbrida com a utilização do tempo rural e urbano juntamente, ou também para aquelas pessoas que querem aposentar por tempo de contribuição com a utilização do tempo rural. É importante lembrar que todos os documentos que a gente falar aqui pode ser no nome do segurado que vai pedir aposentadoria ou pode ser no nome de alguém da família, do grupo familiar, porque é muito comum na área rural que alguém ali, geralmente o pai de família, o pai, o avô, tenha os documentos e o restante da família utiliza esses mesmos documentos para aposentadoria e é aceito. Lembre-se que mesmo que o INSS negue a aposentadoria com base de que você não tem documentos no seu nome, se você tiver documentos no nome da família, isso pode ser superado no âmbito judicial. Lembrando que os documentos que iremos listar aqui são os documentos mais aceitos pelo INSS para provar o tempo rural. Mas você não precisa de todos os documentos para conseguir a sua aposentadoria e lembre-se que também quanto mais documentos forem reunidos para a prova dessa atividade rural, mais fácil ficará o alcance da sua aposentadoria e maior ficará o valor do seu benefício também. Contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, cujo período de atividade será considerado somente a partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório. Comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR, ou qualquer outro documento emitido por esse órgão. Bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, muito comum nos casos de leite e café, comprovante de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção, cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural, comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, e caso a pessoa consiga apresentar o ITR de cada ano dos últimos 15 anos, que é o que a gente realmente precisa comprovar no caso da aposentadoria por idade, é muito provável que a pessoa realmente consiga alcançar a aposentadoria. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário assentado do Programa de Reforma Agrária. Certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural. A declaração de aptidão do PRONAF a partir de 7 de agosto de 2017. Certidão de casamento civil ou religioso. Esse documento é extremamente importante, principalmente quando consta na qualificação da pessoa a atividade de lavrador, trabalhador rural ou outra atividade que evidencie o trabalho no meio rural. Certidão de união estável, certidão de nascimento ou de batismo dos filhos, certidão de tutela ou de curatela, procuração, título de eleitor ou ficha de cadastro eleitoral, certificado de alistamento ou de quitação com o serviço militar, comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos, ficha de associado em cooperativa, comprovante de participação como beneficiário em programas governamentais para a área rural nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios, comprovante de recebimento de assistência ou de acompanhamento de empresa de assistência técnica e extensão rural, escritura pública de imóvel que você trabalha, que você vive no meio rural, recibo de pagamento de contribuição federativa ou confederativa, registro em processos administrativos ou judiciais, inclusive inquéritos como testemunha, autor ou réu, ficha ou registro em livro de casas de saúde, hospitais, postos de saúde ou do programa dos agentes comunitários de saúde. Nessas fichas consta a profissão da pessoa, das pessoas que moram na casa e também o endereço que a família mora. Carteira de vacinação, título de propriedade de imóvel rural, recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas. Nesse caso, seria semente, adubos, material para trabalhar na roça realmente.
comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural, ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores rurais ou outras entidades. Contribuição social ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, a colônia ou associação de pescadores. Publicação na imprensa ou informativos de circulação pública. Se você participou de algum prêmio, ganhou algum prêmio e teve isso publicado num jornal ou numa revista, por exemplo. Registro em livro de entidades religiosas quando da participação em batismo, crisma, casamento ou em outros sacramentos. Registro em documentos de associações de produtores rurais, comunitárias, recreativas, desportivas ou religiosas. Título de aforamento, declaração de aptidão fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fins de obtenção de financiamento junto ao Pronaf. E ficha de atendimento médico ou odontológico que tenha o endereço no meio rural. Caso você ficou com alguma dúvida sobre a documentação, entre em contato com a equipe do escritório que iremos te ajudar a reunir e conseguir a sua aposentadoria.